Oásis, o podcast de Gladir Cabral. Seja bem-vindo, bem-vinda. Este é o programa Oásis e eu sou o Gladir Cabral. No programa de hoje nós vamos ouvir uma canção de Gilberto Gil e depois a leitura do Salmo de número 8. E na sequência a gente vai ouvir também um poema do Teilhard de Chardin e vou compartilhar a canção que fiz inspirado nesse salmo, seguido ou fechando tudo com uma oração final. A canção que vamos ouvir do Gilberto Gil intitula-se Quanta. É uma das canções mais profundas, eu diria mais filosóficas ou até científicas que ele já escreveu. O Gilberto Gil costuma escrever canções misturando ciência, tecnologia, espiritualidade. E Quanta é uma dessas canções assim, muito profundas em que ele cita, né, na primeira parte da canção, a física quântica. Ele vai mostrando os limites e as fronteiras dessa ciência, né, essa ciência nova que vai chegando e vai caminhando naquela fronteira quando já não há mais quantidade para se medir, como ele mesmo diz, ou qualidade para se expressar. Então ele fala desse avanço científico, ele fala dessa dimensão da ciência quântica, que é uma coisa do século XX, né, e que revoluciona completamente a nossa compreensão de universo, né, do universo. E no meio da canção ele faz uma referência ao livro do Cântico dos Cânticos, o livro de Cantares, uma referência bíblica, né? Que é um livro que fala do mistério do amor, do mistério da relação entre os seres humanos e Deus, ou Deus e o seu povo. É um livro erótico e é um livro com profundas implicações também teológicas. Na segunda parte da canção, aí ele vai falar da poesia, ele vai fazer um mergulho. Notem como ele vai mostrar o caminho do vento, né? A passagem do vento no meio do universo, na natureza, né? O vento em seus mais variados significados, né? O vento que move as folhas, o vento que inspira, né, o artista também. E é nessa parte que ele vai dizer que ele vai dizer uma coisa muito curiosa. Ele vai falar do significado da palavra teoria. E ele vai dizer que teoria em grego quer dizer contemplação. É curioso isso, porque teoria é uma palavra que geralmente conhecemos do ambiente acadêmico, do mundo estudantil, do mundo da filosofia, da ciência, né? Discussões teóricas, digamos assim, de um artigo científico, por exemplo, né? Mas essa ideia de que teoria é também contemplação, quer dizer, Gilberto Gil agrega essa dimensão da espiritualidade com a ciência, né? E no final ele liga arte e ciência. No fundo, o que ele está tentando fazer e mostrar é como as coisas não são tão distantes assim umas das outras. Arte, ciência e fé estão misturadas na canção e também na nossa vida. Então vamos ouvir agora a canção Quanta, com Gilberto Gil. Latim plural de quando quase não há quantidade que se medir, qualidade que se expressar, fragmento infinitésimo, quase que apenas mental, quanto um granulado no mel, quanto um ondulado no sal. Mel de urânio, sal de rádio, qualquer coisa quase ideal. Cântico dos cânticos, quântico dos quânticos, cântico dos cânticos, quântico dos quânticos.
arte do ar, balançando o corpo da flor, levando o veleiro do mar. vento de calor, de pensamento em chamas, inspiração, Arte de criar o saber, arte descoberta, invenção. Teoria em grego quer dizer o ser em contemplação. cântico dos cânticos, Quântico dos quânticos, cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. sei que a arte é irmã da ciência, ambas filhas de um Deus fugaz, que faz no momento e no mesmo momento desfaz. Esse vago Deus por trás do mundo, por detrás do detrás. Cântico dos cânticos, Cântico dos cânticos, quântico dos quânticos, quântico dos quânticos, cântico dos cânticos, cântico dos quânticos, quântico dos quânticos. quântico dos quânticos. Bom, chegou a vez de lermos este que é meu salmo, um dos meus salmos preferidos, salmo de número 8. Diz o subtítulo: para o mestre de música, de acordo com a melodia Os Lagares, Salmo de Davi. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. O Salmo tem esse sobrescrito, né? Os lagares, a melodia Os Lagares. Bom, o que são lagares? E que melodia seria essa melodia dos lagares? Bom, essa melodia que se perdeu no tempo, na verdade. Embora a gente possa imaginar uma música marcada pelo compasso dos pés amassando a uva, pisando o mosto, porque lagares é o lugar onde se faz
o vinho, onde se coloca ali a uva e se pisa a uva, né? Então essa é uma canção de trabalho, né? Essa que seria, né? Você tenta imaginar, né? Tento imaginar uma melodia de uma canção de trabalho, uma melodia coletiva, uma canção alegre, de quem antecipa o sabor do vinho que será servido à mesa. Mas a melodia ficou esquecida no tempo, enfim, nós não sabemos, e talvez seja esse um convite para que façamos nós uma nova melodia para esse Salmo de número 8. Pelo menos eu me senti desafiado também a fazer isto. O Salmo começa e termina com esta chamada, né, forte: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Então o Salmo está colocado entre esses dois anúncios, digamos assim. Ele começa com esse anúncio e ele fecha, no final, com esse anúncio, né, sobre a grandiosidade de Deus, que o Senhor é majestoso e o nome dele é majestoso em toda a terra. O nome do Criador está presente em toda a terra, é majestoso em toda a terra. Fiquei lembrando do momento em que Van Gogh, ele comenta sobre isso, o momento em que ele pensa, em que ele decide colocar o seu nome nos quadros, ele resolve assinar seus quadros. Não foi automático, o Van Gogh, ele não foi pintando já desde o primeiro quadro e colocando seu nome. Os primeiros quadros dele não tinham assinatura não, porque acho que ele achava que ainda não estava ainda pronto, ou que aquilo ainda não estava à altura de onde ele queria chegar, né? Mas conforme ele foi fazendo e foi dominando a sua técnica, foi criando, construindo uma técnica, ele foi se assumindo como artista. E aí passou a assinar Vincent. Mas é interessante, porque ele não assina, não coloca o nome completo, não é Vincent Van Gogh, mas é apenas Vincent. É apenas o prenome. Talvez um sinal de humildade, não é? Do pintor. Talvez isso. A ideia de um artista pintando um quadro e colocando seu nome. É isso que me veio à mente quando li o primeiro versículo do Salmo 8, sabe? Quando ele diz: Senhor, teu nome é majestoso em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Então ele passa a contemplar toda a terra e perceber nela a assinatura, a presença, o sinal de um majestoso Criador. E é isso. Se eu pudesse resumir as lições aprendidas, né, nos meus momentos de meditação no Salmo de número 8, eu poderia sintetizar dividindo, né, as minhas meditações em 4 ou 5. Né? Primeiro, este é um salmo que me traz o lugar do Criador, o lugar de destaque do Criador, esse Deus, né, majestoso que é o Senhor de toda a terra e que espalha a sua glória, né, a glória de seu nome por toda a terra. Então, esse é o primeiro momento, a primeira dimensão, a primeira lição que aprendi com o Salmo, né? Olhando para o universo, há essa consciência, há esse reconhecimento, né? Há essa percepção de um Criador. O que naquela época é uma coisa muito especial, porque o povo de Israel, naquele período ali, estava cercado por nações politeístas, nações que acreditavam em vários deuses. É claro que alguns, como os babilônicos, por exemplo, acreditavam em deuses que haviam criado a terra, né? E havia também divindades que se confundiam com a criação, né? Então havia divindades em forma de boi, né, em forma de serpente, em forma de rã, havia vários em forma de animais, ou em forma de lua, né, em forma de estrelas. Ou seja, não era claro para todos os povos, e também não é para todas as culturas, essa concepção de Deus que o Salmo traz. Então ele traz uma concepção revolucionária, digamos assim, que é a ideia de que o universo é trabalho, é obra da arte de um Criador.
de um artesão que trabalhou com as próprias mãos, que a fez, que a construiu, né? Então a ideia da criação, a ideia do Criador é muito forte. A segunda ênfase que eu queria trazer, que o Salmo faz também, é a ideia da criação, né? É o destaque para a criação. Esse é um salmo que mostra para a gente a natureza. Então ele cita, né? Ele cita no versículo 3, quando contempla os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Fica imaginando o rei Davi, ainda quando era jovem, cuidando do rebanho de ovelhas ao relento, à noite, olhando aquele céu estrelado, naquele mundo onde ainda não havia luz elétrica, portanto o céu era cheio de estrelas vivas e fortes, né? Fico imaginando ele naquelas regiões, beirando já os desertos, né? Porque aquela região da Palestina, olhando e contemplando e sendo impactado pelo brilho da lua, pelo brilho das estrelas, pela glória do firmamento, né? Então esse é um salmo que traz esses astros. E é curioso, né, que ele fala que a lua e as estrelas, né, que firmaste, fala que os céus são obra dos dedos de Deus. Não diz que o céu é obra da mão de Deus, mas é obra dos dedos de Deus. O que destaca, o que sugere, né, uma certa delicadeza, uma coisa mínima, né, o trabalho com os dedos, né? O trabalho da criação divina não é um trabalho feito grosseiramente, é um trabalho delicado, um trabalho de artesão, que envolve a habilidade dos dedos. Essa é, metaforicamente, é claro, poeticamente, né? Essa é a ideia de que o mundo foi criado com capricho, com carinho, o carinho de um Deus sensível e muito criativo. Essa que é a palavra. Um Deus sensível e muito criativo. E Davi, certamente olhando para o céu, impactado pelo mistério, aqui se pergunta, tá, e que é o homem diante disso tudo? Que importância tem o ser humano? Quem somos nós diante de um universo tão grande, tão vasto? Esse Davi, já adulto, é claro, já consciente, tendo aprendido tantas coisas sobre o mundo, percebendo que a cada dia que passa, quanto mais ele conhece, quanto mais ele sabe, mais amplo é o universo, mais menor ou mais insignificante representa ser o ser humano. Agora você imagina nós, hoje, diante do nosso conhecimento do universo, né? Um conhecimento que apenas faz crescer ainda mais o nosso maravilhamento, o mistério do tempo e do espaço, né? A expansão dos elementos, as galáxias se afastando cada vez mais umas das outras, a ideia da luz, a velocidade da luz, a mistura entre tempo e espaço, essa complexa relação entre tempo e espaço que Einstein explorou, ou que a física quântica nos trouxe, né? Essa ideia da matéria, né? A consistência ou não, né? A porosidade da matéria. O fato é que quanto mais estudamos o universo, mais nos impressionamos com a sua vastidão, com a sua imensidade, com o seu tamanho gigantesco. E diante desse tamanho gigantesco, vamos nos sentindo cada vez mais solitários, digamos assim, seres humanos cada vez menores, cada vez mais conscientes da nossa condição precária, de um planeta pequeno e um planeta incomum, um planeta assustadoramente raro, que é o planeta Terra, né? Enfim, olhando para o universo, vamos sentindo o impacto dessa grandiosidade do universo. E, é claro, acabamos nos questionando a respeito do nosso lugar, né? Do lugar da criação. E esse é o terceiro ponto, né? Do lugar da humanidade. Onde que estamos nós? Quem somos nós? Nossa pequenez humana. Agora, o Salmo vai contrastar essa pequenez com a grandiosidade do ser humano.
porque ele diz assim: que é o homem para que dele te lembres, para que te importes com ele? Mas o Salmo continua no versículo 5: tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Um pouco menor do que os seres celestiais. Tu o coroaste de glória, o coroaste de honra, e o fizeste dominar sobre todas as obras das tuas mãos. Sob seus pés puseste os animais. Então o Salmo vai citando os animais nominalmente, né? Vai falar dos rebanhos, das manadas, dos animais selvagens, das aves do céu, dos peixes do mar. Então ele vai fazer um passeio pelo planeta Terra e vai mostrar como o ser humano é importante nesse contexto da Terra. Então ele vai mostrar essa grandiosidade do ser humano. A questão toda é que se olharmos atentamente, né, se olharmos criticamente para a história humana, vamos ver que esse domínio do homem sobre todas as coisas tem sido imperfeito, imperfeitíssimo, porque no ato de dominar todas as coisas, o ser humano tende a destruir todas as coisas. Então, aquelas coisas das quais deveríamos conquistar, no sentido de cuidar e de preservar, nós acabamos por destruir. Quantos animais foram exterminados, quantos peixes, quantas aves do céu foram exterminados, aniquilados, por conta da ação humana, da interferência humana. Então eu acho que esse salmo demanda da gente, né, uma certa reflexão sobre a pessoa de Cristo, na verdade, porque se alguém cumpre esse papel é Cristo, porque nós, a humanidade em geral, foi incompetente em relação ao cuidado com a natureza. Mas essa é a leitura que a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo fazendo em 1 Coríntios 15, a gente vê em Hebreus capítulo 2, essa referência a Cristo como sendo o Filho do Homem, no sentido de que a humanidade em geral não dá conta honestamente desse papel, né? Nós ainda somos seres incompetentes para lidar com as coisas criadas e de várias maneiras, né? Mostramos essa incompetência de várias formas, né? Uma delas foi no passado adorando, né, coisas, ou divinizando, né? Divinizando ídolos e entidades e instituições e pessoas e um processo de confusão, né, que nos fez olhar de modo distorcido para a natureza. E outra coisa ruim, né, que ocorre é que a nossa arrogância, né, nossa sede de poder e de destruição também se tornou idolátrica, né? O ser humano, a história da humanidade mostra isso, né? Como o ser humano se julga ter o poder de Deus ou deseja ser, né, Deus, né? Tal qual na história da Torre de Babel, né? Fazer uma grande cultura, uma grande torre, um grande edifício e poder alcançar os céus e dominar tudo e mostrar sua glória. E o Salmo ensina que a glória pertence a Deus, Ele é que é majestoso em toda a terra. Em Cristo se cumpre o Salmo 8 perfeitamente, no sentido de que Ele reconcilia todas as coisas em si mesmo, Ele reconcilia todo o universo em si mesmo, em sua pessoa, e o faz na cruz. O C.S. Lewis comenta o Salmo 8, ele gosta muito desse salmo também. Ele diz assim: esse poema curto e requintado é a simplicidade em pessoa, uma expressão de assombro diante do homem e de seu lugar na natureza, e portanto diante do Deus que o constituiu, que a constituiu. Deus é maravilhoso como defensor, o juiz e como criador. Quando alguém olha para o céu e para todas as estrelas que constituem a obra de suas mãos, parece estranho que ele se interesse por coisas como o ser humano. Então, esse é um comentário do C.S. Lewis que mais adiante vai falar e vai correlacionar esse salmo a Cristo. Vai dizer que Cristo, Cristo subiu ao céu. Ele que foi feito por um tempo menor do que os anjos, ele virá a se tornar o conquistador e o governante de todas as coisas, incluindo-se a morte e o patrono da morte, o diabo, ou seja, Cristo dominará todas as coisas.
então o lugar do Criador, o lugar da criação, o lugar da humanidade, o lugar de Cristo. Mas eu pergunto, qual é o nosso lugar? Qual é a nossa atitude em relação às coisas que Deus criou, em relação a este universo? Quando olho para o mundo, o que vejo, né? O que é tocante nesse salmo é que ele mostra essa alegria de ser lembrado por Deus, de saber que mesmo vivendo num espaço tão amplo que é um cosmos, nós somos percebidos, nós somos reconhecidos. E mesmo sendo nós, seres humanos, uma vida tão ligeira, tão fagulha, a história humana no contexto da geologia, por exemplo, no contexto da astronomia, a história humana é uma faísca, e dentro dessa faísca, um fragmentozinho imperceptível é a nossa vida. Puxa, imaginar que Deus conhece-nos é um milagre, uma coisa assombrosa, na verdade é uma coisa espetacular. O geólogo e teólogo Teilhard de Chardin escreveu vários tratados sobre o universo, a natureza. Ele é um dos primeiros, eu creio, a tratar da questão da ecoteologia, vamos dizer assim, no século XX. Ele escreveu um poema que eu quero compartilhar com vocês, algumas passagens. Quero ler um pedacinho do poema, Hino à Matéria. Bendita sejas tu, áspera matéria, gleba estéril, dura rocha, tu que não cedes senão à força e nos obrigas a trabalhar se queremos comer. Bendita sejas tu, poderosa matéria, mar violento, indomável paixão, tu que nos devoras se não te prendemos. Bendita sejas, poderosa matéria, evolução irresistível, realidade sempre nascente. Tu que, fazendo estalar a cada momento nossas molduras, nos obrigas a buscar cada vez mais longe a verdade. Bendita sejas, universal matéria, duração sem limites, éter sem margens, abismo triplo das estrelas, dos átomos, das gerações, tu que transbordando e dissolvendo nossas estreitas medidas, nos revelas as dimensões de Deus. Bendita sejas, impenetrável matéria, tu que estendida por todas as partes entre nossas almas e o mundo das essências, nos fazes consumir no desejo de atravessar o véu inconsútil dos fenômenos. Benditas sejas, mortal matéria, tu que dissociando-te um dia em nós nos introduzirás a força no coração mesmo do que és. Sem ti, matéria, sem teus ataques, sem teus arrancos, viveríamos inertes, estancados, pueris, ignorantes de nós mesmos e de Deus. Eu te saúdo, meio divino carregado de poder criador, oceano agitado pelo Espírito, barro amassado e animado pelo Verbo encarnado. Arrebata-me, matéria, para o alto, mediante o esforço, a separação e a morte. Arrebata-me ali onde enfim seja possível abraçar castamente o universo. Teilhard de Chardin, escrevendo em 8 de agosto de 1919, portanto há 101 anos. Muito bem, este Salmo de número 8 me desafiou a escrever uma canção e eu confesso que foi um desafio e tanto, porque falar de natureza nestes tempos atuais é terrível para mim, é uma dor muito grande, porque vivemos numa época de crise sem precedentes na história do planeta Terra, né? O aquecimento global, a extinção dos animais, a poluição dos rios, a destruição das florestas, das matas. Assim, é uma coisa angustiante pensar na natureza hoje, para mim. Né? Sempre fiz canções sobre a natureza e sempre para mim tive muita alegria de escrever canções falando dos rios, da beleza da natureza, que para mim é um prazer. Mas ver essa natureza gemendo, ver essa natureza sofrendo do jeito que está sofrendo hoje, me corta o coração, me dói profundamente.
Então eu resolvi fazer uma versão do Salmo 8, né, uma resposta ao Salmo 8, não uma versão, mas uma resposta ao Salmo 8, em que tento perguntar o que é o homem, né, o que é o homem diante da natureza, mas também perguntar o que temos feito diante da natureza, de que modo temos tratado o mundo natural. Então vamos ouvir a canção que escrevi. Tua glória brilha como o sol, tua majestade não tem fim, traz as cores de um arrebol e a clareza de um clarim. O teu nome está nos lábios de crianças pequeninas, proclamando bem. Quando vejo o céu anoitecer, cada estrela a se refletir, um caminho a se estender e a lua me sorrir, me pergunto o que somos para que alguém se importe e nos queira bem. No entanto, nos criaste parecidos com os anjos, nos fizeste responsáveis pelo teu jardim. Quando vejo um rio se acabar, sem mais água limpa a correr, peixes e aves mortos sobre o mar, por não ter o que comer, me pergunto o que fizemos deste mundo que criaste com teu grande amor. Bom, nesse momento eu gostaria de convidá-lo a orar pelo nosso mundo, a orar pela humanidade que tem sofrido tanto, mas também a orar pelo nosso planeta, pela natureza, pelos rios, pelas florestas, pelos bichos, porque eles também têm sofrido tanto. E não duvide que eles, com gemidos inexprimíveis, também tenham voz e também clamem ao Senhor. Eu vou compartilhar agora a minha oração, que é assim. Ó tu, majestoso Criador de todas as coisas, artista que do nada fez tudo o que há pela força da tua palavra.
Dá-nos consciência de que somos criaturas tuas, feitas com amor e arte, e que jamais nos esqueçamos de que nosso destino está ligado ao de todas as outras criaturas, colocadas sob nossos cuidados, e que reconheçamos também o Filho do Homem que veio habitar entre nós, Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Oásis, o podcast de Gladir Cabral. Contato e sugestões gladircabral.com.br